Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar Fábrica D, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem para Fábrica D! Fala galera! Para quem não me conhece, sou Alexandre Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou professor de matemática e física aqui do site e também, vez ou outra, assim como todos os professores, aliás, sou o cara que vai te motivar na sua estrada para o sucesso. Então assim, o pessoal que está começando o ano agora, principalmente o pessoal de marinheiro de primeira viagem, são muitas as dúvidas, como estudar, como que é a prova. Tem gente que está completamente perdido. O cara assim, vê aquele bando de comentário em grupo de WhatsApp, Telegram, grupo de estudos, qual o plano eu escolho, qual o site eu escolho. Espero que escolha a gente e no final aqui dessa fala você vai perceber que você vai querer ficar com a gente. Mas a ideia qual é? É te orientar agora em relação a como que você tem que começar a estudar para uma prova do nível do IME e do ITA. A gente, ao longo da semana, vai soltar também outros vídeos como esse, voltado para o Enem, voltado para Medicina, para a FUVEST, para a SpaceX, mas hoje o foco são IME e ITA, e também vou mudar um comentário em relação ao pessoal que quer fazer IME e ITA e também vai tentar a AFA EFON Escola Naval, que pelo menos em alguns estados é bem comum a galera que faz IME e ITA também querer fazer a AFA EFON Escola Naval. Depende muito do perfil do aluno. Se é um cara que quer ser mais engenheiro, talvez ele não tente ou tente por treino, o que é até bom, a gente vai conversar sobre isso. Ou se é um cara que quer ser mais militar, daí que ele vai tentar as outras mesmo, né? Por que não? São carreiras muito boas também. Bom, galera, então assim, a principal coisa que eu te digo de cara é, vai lá, curte o nosso canal, assina o sininho das notificações, que senão você não vai ficar sabendo de novos vídeos abertos que entram aqui no YouTube do Fábrica D. Para você que não conhece a gente, onde você esteve nos últimos tempos. Mas se você não conhece, a gente é uma plataforma de ensino que tem plano para tudo, principalmente com foco em alta performance. O que é alta performance? São aquelas provas difíceis que dependem que o cara estude pra caramba mesmo, fora seguir aquilo que a gente vai te aconselhar, como sempre fez, ok? Então, nossa especialidade são aquelas carreiras assim, tipo assim, chama lá o 007, que a equipe normal não vai dar conta. Chama o Fábrica D, que eu preciso de alguém para me orientar para passar numa prova difícil. É aí que a gente entra. Não que a gente não prepare para o Enem, não que a gente não prepare para os outros, mas quando a parada aperta, que envolve coisa mais sinistra, aí é que a gente gosta muito mesmo, mais ainda que os outros, de estar contigo. Então assim, esse papo é muito importante de hoje, tá? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Primeira coisa, gente, humildade. Eu vejo um grande problema no cara que entra numa turma IME, numa turma ITA, seja presencial ou online. Conosco, até porque a gente tem um Tira Dúvidas e tem um canal aberto com o aluno dentro do site, e aí acaba que o cara pergunta de tudo, desde questão até aconselhamento emocional, o que é normal na época de hoje. E aí a gente percebe que muita gente tem uma tremenda falta de humildade, o que eu já esperava, até porque desde o meu tempo de prova já era assim. Então assim, o cara tem que entrar com uma humildade na turma, porque às vezes a pessoa está acostumada a estudar pouco e tirar 10 ou quase 10 nas provas do colégio da onde ele veio. Então a vida do cara, de repente, até o segundo ou terceiro ano do ensino médio, foi tirar 10 com extrema facilidade. Ou de repente não era 10, ele era um cara mais largadão, mas sabia que o dia que ele se movimentasse iria tirar 10, não tirava 7, 8 lá, dava um jeito. Mas o problema é esse, ele está acostumado a ficar na zona de conforto ou quase isso e dar o jeitinho dele. Gente, sério, no IME e no ITA não é assim, uma briga de gigantes. Eu não tô falando isso para tirar o seu estímulo. Eu tô falando isso porque eu tenho que te mandar a real para você não cometer um erro e só querer se salvar quando naquele ano não tem mais tempo. Então, tipo, você vai tomar um baque e geralmente assim, os primeiros simulados no presencial ou até no online, o pessoal já chega rasgando. Pra quê? Pro cara tomar um tombo, pro cara tomar um tapa na cara, pro cara tomar uma porrada mesmo, e aí a partir daí ele acordar e perceber, eu não sou tão bom quanto pensava, ou não é muito bem assim a vibe dessa turma. Porque você vai ter gente tão boa quanto você, ou até melhor, competindo contigo, e não é uma coisa que nem era no colégio. O resto quer medicina,
quer história, quer direito, não gosta de matemática, não tem facilidade com exatas, por isso você acaba se sobressaindo pelo bem ou pelo mal, por ser bom e também porque os outros não são tão bons assim. Você tá numa turma que o pessoal, que é a mesma coisa que você, ama exatas, tem um momento deles lá jogando videogame, jogando LOL, jogando, sei lá, Dota, jogando PlayStation 4, é uma galera que adora, às vezes, sei lá, mangá, anime, ou talvez não, mas assim, o pessoal, assim, que é um grupo muito mais homogêneo em termos de gostar de estudar, porque quem quer fazer IMITA tem que gostar de estudar, e aí você não pode achar que você vai chegar lá o bonzão e com a facilidade de sempre na sua vida tirar 10 num simulado. Eu vejo gente dando um escândalo. Chega um simulado lá 4, o cara começa a dar um piti. Gente, é isso mesmo. As notas do IME em alguns anos, que a prova veio assim bizarra, o primeiro colocado tirou 5 e pouco. Não é questão de você tirar 5 ou 10. Esquece, não é mais prova de colégio. E isso é um pensamento que vale em qualquer vestibular. Até você que está se preparando para o Enem. Você está num ano que vale o quê? Pô, a média da galera foi 3, você tirou 3,5, você errei, você passou, o resto de repente não. O que importa é o quanto você se sai em relação à maioria. E que essa maioria seja um referencial, né? Claro, né? Não adianta a turma ser uma bosta e você se comparar com uma turma bosta que ninguém ali vai passar mesmo. Eu tô falando, num parâmetro normal, que os alunos do IMITA não são assim, você tem que se comparar com a galera e ver o quanto você também está evoluindo, ok? Então, humildade aí, e até mesmo para você crescer em resultado ao longo dos simulados, que é para isso que eles servem. O simulado não é para tochar o aluno. O aluno sempre acha assim, porra, mas o simulado vem no nível acima da prova. É claro, você no dia fica nervoso, é a cobrança de pai, de mãe, de avó, cachorro, e o que é pior, de repente, a sua própria cobrança. E aí você fica lá tão nervoso que tu não consegue somar 1 mais 1. Isso pode parecer incrível agora, mas tem gente que cai, desce o plano inclinado, desce a ladeira emocionalmente no dia da prova. Então, o ideal é o quê? Se você tivesse preparado para um nível bem acima da prova, o ideal é que, se Deus quiser, se você cair, você vai cair para o nível da prova e ainda vai estar em questão, vai estar em nível competitivo com a galera, ok? Então, esse negócio de tipo assim, é essa outra discussão, né? Eu acabei pulando, mas eu vou voltar. Edital. Edital é o mínimo a ser estudado, galera. Edital, tipo assim, algumas pessoas, quando procuram a gente, antes de comprar o plano, ficam perguntando assim, mas por que vocês não listam um conteúdo do edital que cai no IME? Porque, na verdade, mesmo se eu for honesto, o conteúdo é infinito. Quem já está nessa estrada há mais tempo sabe. Tipo, existe um conteúdo que é a primeira coisa que você vai atacar, que são as coisas que estão ali, e existe um conteúdo implícito, tipo, às vezes por causa de uma mísera questão, quando você está com mais tempo, quando a turma é mais safa, quando a turma é um pouco de um nível maior, você dá uma aula inteira de um assunto bizarro, que às vezes o professor tem que estudar aquilo, porque não é algo comum de cair nem no IMITA, mas a turma está querendo e tem capacidade de entender, e você dá um conteúdo inteiro, de 2 tempos, por exemplo, só para o cara pegar e o cara, no caso, entender aquela questão que caiu uma questão num ano e acabou. Então, tipo, se eu te der 5 anos estudando, durante, sei lá, 15 horas por dia, você vai, durante esses 5 anos, descobrir coisas novas a cada ano. Tô falando sério. Então, existe um conteúdo padrão a ser destrinchado e depois disso, meu amigo, não tem isso de tipo assim, isso aqui não pode cair, isso não pode cair. Claro, coisas que envolvem em matéria de nível superior, cálculo 2, cálculo 1, a gente vai conversar sobre isso. A matéria que cai no IME é matéria de faculdade. Tem professor que não entende o que é o IME e o ITA, porque não é a realidade dele, não é uma crítica, mas ele responde besteira para o aluno quando ele não deveria responder porcaria nenhuma. Como é que é a prova? Não sei, deve ser derivada. Cai derivada, cara. O cara chega, a primeira pergunta que ele faz, ué, vocês não vão dar cálculo, não? Cálculo para IME e para ITA é matéria auxiliar. E só é extremamente necessária, por exemplo, em polinômios, quando fala em raízes múltiplas, por exemplo, em uma outra questão de cinemática, quando o movimento não é uniformemente variado, quando a aceleração é variável, e por aí vai. Até mesmo outras questões que eu vejo por aí sendo resolvidas por cálculo, você se reparar em vídeos antigos nossos, ou até alguns recentes, vai reparar que dá para resolver perfeitamente sem a ajuda de derivada. Tem sempre um jeitinho brasileiro, que pode não ser o melhor
se você fizesse por derivada, comparando, mas dá, ok? Tem esse negócio de imita, cobra cálculo, não. A confusão é maior porque, geralmente, por exemplo, no Rio, o pessoal que faz turma imita, muitas vezes tem alguns tempos, quando chega a época da escola naval ou da EFON, separados para ver cálculo. Aí o cara aproveita e mata 2 coelhos numa só caixa d'água. Caixa d'água mesmo, que afoga, tá? Porque ele pega o quê? Tem que dar um pouquinho de cálculo pro cara se safar em algumas coisas em física, tipo MHS também, e já que a galera vai fazer o FON Escola Naval, que é onde cálculo aí sim é cobrado mesmo, integral, derivada, frações parciais, integração por partes, limite por orbital, tudo isso, aí já junta tudo e o cara é preparado bem para EFON e para a Escola Naval, tanto quanto IME e o ITA. Mas por causa disso. A turma só imita. Não vamos fazer nada voltado a EFON Escola Naval. Em uma aula ou duas, o cara dá o que é necessário de cálculo, pro cara se virar bem em física, acabou, valeu, tchau, um abraço. Tá? Então não é isso não. As matérias que caem a mais de exatas na prova do IME e do ITA são matérias que são o quê? São matérias que são aprofundamento, muitas vezes bizarro, tá? Em relação ao vestibular normal, em termos de dificuldade mesmo, mistura matemática com física e química da mesma questão, principalmente o IME, ou conteúdos que, assim, cara, é bizarro falar isso. Parece ter uma sociedade secreta. Você não acha direito em livro da faculdade, você não acha livro do ensino médio, você só acha muitas vezes em material voltado para a prova do IME e do ITA. Fora dali, você vai achar de um jeito, vai perder um tempão de uma forma que não vai cair, tá? É cruel, mas em ITA realmente não tem como democratizar e tal, que o cara pode estudar sozinho, por livros malucos. Não, se ele não tiver uma orientação de por onde que ele vai estudar, já era. Ele tem que ter essa orientação, ok? Ele tem que usar material específico para aquelas provas e não materialzinho de banca que só pega tópico por tópico, porque o buraco é muito mais embaixo. Negócio de, gente, esquece isso. Vocês dão que tópicos, gente? Pô, doutor, função do segundo grau, o cara dá uma aulinha rasa de função do segundo grau, valeu, tchau, um abraço e nunca mais. Não. Aqui você vai ter aula de exercício, vai ter aula de aprofundamento, vai ter aula de simulado. A gente não solta isso de uma vez, até porque você no ano não tem sentido você começar o ano estudando, de repente, de fração e não cinemática. Confia na gente, na nossa ordem. Isso vale para redação também. Os nossos professores são todos de cursos renomados. Não sou pago para fazer merchan, então não vou falar o nome deles. Mas são cursos renomados aqui no Rio de Janeiro que tem uma técnica específica de redação. Então a redação é toda orientada. Não fica o tema lá sozinho, você faz do teu jeito, corrige, entrega e recebe nota comentada. Ela vem comentada. O problema é que eu acho que isso não é eficaz. O cara vai fazer 30 mil redações, vai incorrer em 30 mil erros, ou vai se corrigir de um jeito que vai ser uma curva de crescimento super lenta quando se ele assistisse a aula do cara, que é o que é proposto aqui. Você assiste um conjunto de aulas em que o cara vai te ensinar a fazer introdução, conclusão, tipo assim, melhor orientação, né? Claro, a redação é uma parada subjetiva, mas existe também coisas a não serem feitas principalmente. E não tipo assim, estão aí 50 temas, vai tentando aí e vai observando se a sua nota melhora ou piora de acordo com os comentários dos corretores. Isso aí não é eficaz, porque a sua curva de crescimento é lentíssima. O que é melhor, você tem um cara que é um expert nisso, você assiste a aula dele, no final tem um tema de redação, você faz aquele tema, vão ter temas livres também, calma minha gente, para você fazer o tema não sei da onde, que sempre te intrigou também, mas no início é uma coisa mais amarrada, mas é pro seu bem, ok? É pro seu bem mesmo. Segue o que a gente está falando, que você vai ficar bem na fita. Agora, foco, outra coisa. Cara, eu acho desnecessário falar isso para uma turma em ITA, mas caramba, tem gente que ainda acha que está numa malhação. Então, tipo, amigo, você tá na turma IME, você vai estudar. Os caras que querem turma IME, eles gostam de estudar. Não tem essa de ficar fazendo social, não tem essa disso aqui. É claro que você tem que ter o seu momento de descanso. Mas é um momento de descanso com a seguinte finalidade: eu vou dar um passo para trás e 2 para frente, ou seja, eu vou descansar para eu melhorar o meu espírito, o meu corpo, o meu emocional, para voltar com mais paciência de vez em quando. E não você achar que vai ter tempo de curtir que nenhum cara de outras turmas fazem. Não dá, sinto muito.
ok? E foco também quer dizer o quê? Você ter humildade e foco. É você começar estudando embasamento, não achar que porque você está numa turma dessas, que tu vai de cara conseguir fazer as piores questões. Como é que eu estudo para INE e para ITA? Cíclico, ou seja, você vai ter questão que às vezes você olha o gabarito e você não entende nada do que o cara fez ali, mas é para você ir se acostumando. Tem questão que se você conseguir um dia repetir o que o cara fez lá na frente, ao chegar perto, tu já tá muito acima da maioria dos concorrentes. É desse nível, tá? Então, não tô falando para te assustar, já te falei. Se você chegar até metade da questão, uma questão que é bizarra, e os outros nem começarem, você tá ótimo. Você errei, foi o que eu te falei, tá? Mas para isso você tem que ter humildade de aprender base, de estudar a parte mais básica, de fazer questão que você de repente acha mais mongoloide, mas não é, porque eu canso de ver gente chegando no final do ano e perguntando coisas que demonstram o quê? Que ele fez estudo, ó, todo atrapalhado. O cara sabe fazer questão que já caiu na terceira fase da Olimpíada, mas faz uma pergunta que o aluno de Enem tiraria de letra de outro assunto. Ele tá, às vezes, até virando especialista em matéria. Tá estudando só aquilo que ele gosta. Que ele não gosta, ele tá chutando o balde. Você não pode fazer isso, ok? Por maior que seja a tentação, você tem que ter uma técnica de estudo. A gente vai falar disso em outros vídeos. Método Pomodoro, método isso, método aquilo. Tem até gente melhor para falar disso do que eu. Mas você tem que se preocupar e se policiar. E a gente pega no seu pé também para você estudar os assuntos que você menos gosta. E aí, inclusive, entra o quê? Línguas, língua estrangeira e português e redação, tá? Porque eu sei que muito aluno do militar, até mesmo do ITA, dá mole com isso. Gente que poderia passar em primeiro e acaba nem passando, porque dá mole com isso por ser o menor peso da prova, mas tem peso, tá lá. Tipo, a prova ter peso pequeno não quer dizer que tem peso zero, senão ela não estaria ali. Você não iria fazer um dia de prova de inglês e português de bobeira, tá? De turismo. Vou lá no IME, no ITA ou no local de prova para ver a galera. Claro que não. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não pular etapas, foi o que eu falei. Cuidado para você não querer se nivelar em relação ao pessoal que já está tentando pela segunda ou terceira vez, que assim, eu acho que eles são uma fonte de experiência muito grande para te orientar. E, de repente, até mesmo, você não cometeu os mesmos erros que eles. E, gente, olha só, por que a gente, por exemplo, tem no site planos de 2 anos de acesso pelo preço de 1? Olha só, hein? São os planos premium aqui do Fábrica D. A gente tem esses planos porque a gente sabe o quanto a escalada para a pessoa que veio, de repente, sei lá, do colégio público ou de um colégio particular mais fraco, a escalada dele para conseguir passar numa prova dessas é honestamente mais lenta. Não quer dizer que você não vai passar. Cara, minha família, a maioria, tem pouco estudo ou nem isso. E eu passei para o IME, passei para a UERJ, passei para a UF, passei para a UFRJ, fiz mestrado no IMPA e eu não tinha ninguém como referência. Tem gente que o pai é engenheiro, a mãe é médica, o pai é isso, o pai é aquilo. Ele tem até uma referência, não tinha referencial nenhum. Era eu e Deus. Ou Deus e eu. Então, tipo, você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Você só tem que seguir um pouco mais os conselhos da galera. Porque eu sei que hoje em dia é meio complicado. O pessoal é mais na revolt, não? O pessoal é mais tipo assim, não vou seguir porcaria nenhuma, vou fazer do meu jeito. Aí quebra a cara e depois volta pianinho. Ou não. Tá? Então, tipo assim, usa o pessoal, de repente já passou e quebrou a cara, ou até não passou por um acidente, ou sei lá, tá no tempo dele ainda, não, ainda tá pegando base, ainda tá pegando fosfato para chegar lá e conseguir ir bem na prova. Então sempre se baseia nessa galera, porque eles têm muito a te ensinar, ok? Eles são uma fonte de experiência muito boa. Que o edital mínimo a ser estudado eu já falei, é uma prova que você tem que entender que você vai ter que o tempo todo se comportar como se você fosse um médico, como se você fosse um advogado, até porque no futuro os 3 vão estar estudando o tempo todo da mesma maneira. Quais são as carreiras que o pessoal mais estuda? A galera de computação, que muda muita coisa o tempo todo, medicina, que tem que especializar o tempo todo, direito, sai uma emenda, não sei o que, o cara tem que mudar a interpretação dele da lei, coitado, todo ano compra um vade-mecum, sei lá o que, e você é engenheiro. Então, tipo, as questões que caem no IME, às vezes o cara que monta a prova dá uma diarreia mental e fala assim, vou botar isso aqui.
Pô, mas isso aqui é um exagero. Dane-se, eu achei bonitinho. Quero ver quem vai acertar. Tem uns caras que fazem a prova que são assim. Ah, deixa eu ver quem é que vai acertar isso aí. Aí vem um desastre. Pô, caguei, já passei, né? Pois é. Então tem que tomar cuidado. Tô falando, tipo assim, cobra o edital. E depois começa a ver os aprofundamentos, a ver coisa sinistra. Mas também, cara, tem gente que quer no primeiro dia, o cara não tem base nenhuma, já sair fazendo questão de livro peruano, livro russo. Se você é um cara cujo potencial não tá lapidado e você se descobre, você olha para aquilo e acha aquilo, caramba, tô achando muito fácil, beleza? Mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, não se frustre de fazer isso, porque, na verdade, não tá no tempo ainda. Vai no básico, vai no médio, depois cai no pau nesses livros, cai no pau aqui com a gente na nossa plataforma para a questão mais difícil, mas não vai de cara, que você pode se frustrar à toa, porque realmente não era o momento ainda, beleza? Cuidado com falsos especialistas. Eu vou ter muito cuidado agora na minha colocação para ninguém ficar chateado comigo, ok? Então vejam muito bem o que eu vou dizer. Tem uma galera que às vezes não passa e o cara se vicia em não passar, ou seja, o cara já nem mais quer passar pro IME, pro ITA, pra medicina. Medicina também tem muita gente assim. Mas sei lá, eu acho que o cara se acomodou. Tipo assim, ele se desiludiu com aquilo, mas ele gosta, por outro lado, da galera daquele meio, e ele ainda não escolheu uma outra coisa pra fazer. Tipo, eu não quero mais medicina, mas o que você quer? Eu não sei. Pô, não quero mais IMITA não, mas o que você quer? Eu não sei. Então assim, ele meio que se acomodou. E como assim, pelo bem ou pelo mal, ele tem mais conhecimento do que o resto da galera, por já estar há muito tempo naquilo, fez um curso, fez o outro, conhece a opinião de todos os cursos e tal, ele acaba virando um referencial de peso pro pessoal assim, de grupo de WhatsApp, de Facebook e tal. Pô, mas tu acabou de falar para usar o pessoal antigo como referência? Tranquilo, eu falei, mas o pessoal que é confiável. Cuidado que tem gente dessa galera que é super confiável, mas tem gente que não é, tá? Também vou tomar cuidado em me colocar, mas, gente, cuidado com o coacher, tá? Que eu odeio essa palavra. Eu acho que o coacher é um cara que fica pregando maneiras mirabolantes de você ganhar uma Mitsubishi, mas vai embora de Fusca, vai embora de Celta. Então, tipo assim, cuidado com a galera que nunca passou e fica dando falsos conselhos furados, só para dar uma de que é o cara que é no topo da cadeia alimentar naquele grupo de estudos ou naquele grupo do qual ele faz parte. Se o cara tiver conselho bom para dar, beleza. Mas tenta filtrar também e não achar que tudo que ele fala é verídico, tá? Cuidado, que às vezes o cara não se encontrou, é natural do ser humano querer se sentir importante e ficar dando uns conselhos meio bosta, tá? No meio da galera. Então, toma só um cuidado, mas eu não tô falando que são todos assim, não. Beleza? Bom, equipe. É claro que a equipe que vai estar contigo não é milagrosa. Você está num nicho que você tem que estudar. Assistir aula é só um pedaço da sua preparação. Fazer prova antiga, fazer lista de exercício, fazer simulado. A gente disponibiliza isso, teste semanal também, que é um simulado enxugado, uma coisa mais rápida, ok? Então você tem no site Fábrica D, não são só 4 simulados, a gente já deixa os simulados dos anos anteriores, então você já entra de cara, já tem lá cerca de quanto, cara? Cerca de 7 simulados em MITA, tem os testes semanais também que tem lá tem 15, 14 ou 15, né? Então de cara você já entra agora em janeiro e tem isso. Depois, ao longo do ano, a gente vai acrescentando mais coisa, bota mais aula de exercício, mais aula de aprofundamento, um outro assunto que é um pouco mais, assim, um assunto mais exótico, que a possibilidade de cair é meio nebulosa, é meio, assim, duvidosa, mas bota por segurança e vai botando coisa, tá? O nosso objetivo é ser um site que é a mistura dos vários concorrentes que tem aí, com aqueles sites de que é só de questão. Ou seja, tem questão pra caramba com o tempo. Já tem questão pra caramba e entupir cada vez mais e mais e mais de questão. Por isso que a assinatura também de 2 anos é importante, que você fica curtindo as atualizações o tempo todo. A gente não segura e só depois que o plano vira que joga isso. Tá pronto, já bota lá pro cara poder estudar. O cara que tá com a gente tem o direito já de pegar isso aí e sair estudando. Então,
a gente a princípio não ia ter material escrito, mas já está fazendo. Então você chega lá, a gente não divulga porque a gente não está fazendo para todos os assuntos, só para os mais sinistros. Então a gente nunca divulgou que a gente tem material escrito, mas sim, quando você entra lá você tem uma surpresinha. Você tem material escrito também. Então difração, interferência luminosa, ótica, círculo de Apolônio, geometria analítica, aquela parte de geometria analítica, geometria plana, né? Que é o corte do cone por um plano, que envolve aquela interpretação mais de geometria plana e espacial da parte de analítica. Todos esses assuntos mais bizarros, rotação, translação de eixo, em química também, cores dos compostos, aquilo que, caramba, demanda que o cara tenha uma leitura extra, que se o cara der aula, ele só vai ficar botando no quadro aquilo que o cara vai acabar tendo que decorar. Por exemplo, tem muita coisa em química que é assim, né? Mesmo no ITA. Então ele tem a apostila também para dar apoio à aula que ele teve. Fora as listas e tal que sempre existiram, ok? Isso vale para inglês e português também. Gente, equipe, não são somente esses 3 professores. Tem uma equipe que a gente faz tudo muito bem dividido. Então, cara, você é melhor em orgânica? Beleza. Ou você gosta mais dessa parte? Caraca, eu gosto dessa parte e fiz doutorado nessa parte aqui. Então, grava isso aí, cara. Essa parte aqui eu sempre trabalho nos cursos do Rio de Janeiro e eu dou aula em todas as frentes, mas essa frente aqui eu dei aula durante 6, 7 anos, estudei até o teorema desconhecido não sei da onde. Então, beleza, cara, grava isso aí. Você não tem um professor só de matemática 1, 2, 3, um só de orgânica. O que o cara, entre eles acordarem, eu gosto mais disso, essa missão é pra mim, ele grava. Até porque eles andam muito bem juntos. Você não vai ter uma discrepância da explicação de fulano para Beltrano, tá? Mas, apenas dando um exemplo, é claro, você se vai se preparar para uma prova desse nível, tem que se preparar com quem já vivenciou isso. Assim como eu também acho que o ideal é você ter bons professores de biologia e química num plano medicina e no meio daquela galera tem alguém que tenha passado por vestibular de medicina ou esteja fazendo medicina. O cara não é formado, gente, pelo amor de Deus, você sabe perfeitamente, não vamos ser hipócritas, que o cara que foi um excelente aluno desde sempre, quando ele passa por uma turma dessas, ou ele é um excelente vestibular de medicina, ele bem treinado, e todo mundo aqui passa por treinamento, tá? Não é tipo assim, faz aí, faz ao vivo, se vira. Quando o cara é bem treinado, ele vira um professor excelente. Então, o cara que vivenciou aquilo tem uma visão diferente e faz uma troca contigo diferente com um cara que fez licenciatura, por exemplo. Porque o cara já vivenciou, sabe como é estar onde você está agora, ele já passou por aquilo. Faz uma diferença, ok? Então a gente mescla esse tipo de professores para te entregar a melhor experiência possível. Então, por exemplo, Sampaio, de Química, fez IME. O Bruno, de Física, fez ITA. Eu, que também sou de Física e de Matemática, fiz IME. Fiz licenciatura na UERJ. Fiz também especialização depois em computação, que a minha engenharia foi engenharia de computação, tá? Fiz na UF. Fora o mestrado no IMPA, que nem escrevi aqui. Fora também que eu faço também, tô terminando um curso pós-graduação em perícia criminal digital. O pessoal que investiga, por exemplo, HD com pedofilia, HD com crime cibernético, ataque de força bruta e por aí vai, tá? Então, minha especialidade é mais a parte de computação e matemática. Na verdade, no início da minha carreira, eu fiz engenharia química até um certo ponto. Depois eu larguei. Isso também é conversa para outros dias. Mas assim, quando eu larguei, o meu CR era 9. E na engenharia química você sabe que geralmente a média da galera é bem mais baixa. Isso prova que nem sempre nota quer dizer felicidade, né? Eu tinha uma nota alta porque, sei lá, já considerava aquilo como desafio e tal. Mas eu não me via atuando como engenheiro químico. Nem perto disso. Agora, a computação não, eu adoro computador. Tá? Eu adoro as coisas ligadas à computação. Beleza? E muitas outras pessoas. Então, a base da galera é muito alta. Então, você ter uma equipe que já vivenciou aquilo e é muito alta. Até porque as questões de medida são diferentes. Não adianta você nunca ter dado aula de IME, você é um professor excelente no mercado. Não, cara, agora você vai dar aula para IME. Não dá. É muito, muito diferente. Você já tem que ter adquirido com o tempo aquela malemolência de lidar com aquele tipo de questão. É muita saidinha esperta, é muita coisa que você tem que enxergar, é muita coisa que você tem que, às vezes, nem é matéria. Tem até aquele slogan, né? Eu sou burro, mas não sou cego. Você nem sabe fazer questão. Perdão, você nem sabe a matéria, mas você dá um jeitinho de fazer a questão
de um jeito meio criativo, tá? Então isso para o IME e para o ITA é muito importante. Você tem que ter essa visão, tem que desenvolver isso com o tempo, isso é treino, não tem jeito. Tá legal, gente? Bom, galera, espero que com isso você tenha tido uma orientação para você entrar com o pé direito nesse ano. Não esquece de visitar o nosso site e, é claro, eu falei tanto e de repente você está aqui apenas esperando por um cupom de desconto. Então aqui, ó, anota. O cupom de hoje é Professor 14. Por que Professor 14? Como é que se lê 14 em inglês, galera? É 14 ou 14? Tanto faz, né? O que importa é que em inglês é o quê? Fortinho, professor fortão, tá? Então você tem com isso 14% de desconto, 14% de desconto nos planos militares do site do Fábrica D, ok? Isso vale para a SpaceX, isso vale para o IME e para o ITA. Tá legal, galera? Então espero que com isso você tenha um esclarecimento melhor de por onde começar, uma melhor orientação. Você que está perdido, faça resumos, faça mapas mentais, não tenha acanhamento de fazer isso enquanto o cara já está que nem uma máquina do seu lado em sala de aula, ou você vê no grupo que ele se saiba melhor do que você. Passar também é questão de tempo. Se você vai passar em 2, 3 anos, dane-se. O importante é que depois que você tiver passado, você não está nem aí para isso. Você não deve satisfação a ninguém da sua vida. Se o cara passou em 1 ano, pô, maneiro, legal. Parabéns, amigo. Mas eu vou passar em 2 ou 3. Tranquilo. Depois que vocês estiverem mais velhos, vocês vão ver que 2 ou 3 anos nem faz diferença tanto na tua vida. Vocês já estão no IME e no ITA. Porque o seu grau de empregabilidade é altíssimo. Na verdade, vão até você te buscar para as coisas. E não o contrário. É muito difícil ver alguém que tenha se formado nesses lugares que não tem uma vida minimamente digna. Eu sei que você quer falar que é todo mundo rico, né? Nem sempre é assim, galera. Depende também do que o cara gosta de fazer. Agora, viver mal, não conheço nenhum. Se tiver, você me apresenta, tá? Porque o pessoal, mesmo em épocas de vacas magras, se ele passar por algum perrengue, ele tem um conhecimento bizarro para se virar. E é claro, numa turma dessas, você aprende mais do que nunca o que é o bem mais precioso dela. Você aprender a estudar. Não é o teorema de não sei o que, não é matemática, não é física, também. Mas o bem mais precioso é o que? Você aprende a estudar. Você aprende a se virar. Não é à toa que uma galera que faz IME e ITA pega um concurso do Banco Central, da Receita Federal, mesmo tendo direito, e você tem um grau de foco e não ficar... Por exemplo, se você sentar para estudar concurso público numa sala presidencial, você vai ver agora. O maluco do direito começou a falar: ah, mas eu tenho uma casa lá em Barbacena que tem tal situação, o cara começa a querer fazer consulta jurídica no meio da aula. Enquanto você fica assim, amigo, o que esse cara está fazendo? Não, você só tem aquele foco específico. Claro, se você entender o porquê de que a casa em Barbacena, em tal situação, te ajuda a pegar uma questão mais contextualizada na prova, aí você presta atenção, porque você sabe que vai te ajudar a passar. Mas se você sabe que a prova é mais direta e reta, sem ficar com contextualizações, aí o seu interesse se perde. Você não vai querer saber daquilo ali. Então você é um cara que você sabe mirar no alvo. É isso que tem que saber? Beleza. É isso que tem que fazer? Beleza. Entendeu? Do que os outros. Então é isso que você vai aprender também aqui, que eu acho que é o bem mais importante mesmo. Beleza, galera? Então terminamos por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia de estudos, madrugada, quem sabe. Tem gente que flui melhor na madrugada, tem gente que prefere dormir durante o dia e estudar de noite, tem gente que trabalha, então acaba estudando. O pessoal que trabalha também não desanima, porque de repente a falta de tempo te faz ser muito mais seletivo e focado do que o cara que tem todo o tempo do mundo. Isso acontece também. E aí eu te desejo uma boa sorte, um bom início do ano e um forte beijo, galera. Fico com vocês aqui. Qualquer coisa, comenta aí que o pessoal da plataforma vai te responder em relação às suas dúvidas. Comenta esse vídeo, coloca alguma dúvida que você porventura tenha, do site, do plano, do que eu falei hoje, por aí vai, tá? Bota aí, vamos tocar a bagunça. Valeu, pessoal. Forte beijo, um abração. A Fábrica D veio para ser o seu mais novo e definitivo site de alta performance. Estude com a gente no Extensivo Enem, no Aprofundamento Medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA. Tudo isso a partir de R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fábrica D. E hoje a gente está aqui, eu sou o Sampaio, a gente vai comentar
sobre as provas do IME e do ITA de Química, tá? Mas antes da gente fazer isso, queria falar para vocês podem acessar o nosso site, a nossa plataforma em fabricad.online e o cupom FABRICAD10 vai te dar 10% de desconto em qualquer plano que você queira, tá bom? Então acessa lá. Vamos comentar aqui sobre as provas do IME e do ITA, conhecido como os vestibulares mais difíceis do Brasil, tá? Tô aqui para falar sobre a prova de Química. Minhas impressões ultimamente em relação à prova, também lembrar um pouco da época quando eu estudei para passar para o IME e para o ITA. E, claro, como são provas muito difíceis, o ideal é que você estude tudo muito bem aprofundado, tá? Porque são provas que cobram todo o conteúdo de Química de forma aprofundada, tá? E aí, mesmo assim, eu decidi separar aqui alguns tópicos que são importantes para mim quando você está estudando para o IME e para o ITA. São tópicos que se destacam nessas provas, tá? Então eu separei aqui alguns tópicos, claro que você tem que estudar todos os outros tópicos com igual importância, mas são tópicos que o IME e que o ITA gostam de cobrar todo ano, né? Comecei colocando aqui termodinâmica ou termoquímica, aquela parte de ΔH, aquela parte de lei de Hess, de energia de ligação, de entalpia de formação, tá? E o foco que o IME e o ITA eles gostam de cobrar é também, além da parte de entalpia, na parte de entropia e de energia livre de Gibbs, para você estudar a espontaneidade da reação com a energia livre de Gibbs, para você estudar aumento ou diminuição de entropia, aumento ou diminuição da desordem do sistema que você está analisando, relacionar isso com ΔH, né? Entender quando que uma reação vai ser espontânea ou não, baseado no ΔH e na variação de entropia. Esse é o diferencial na parte de termoquímica em relação às provas do IME e do ITA. Eles também gostam de cobrar muito parte de reversibilidade, né? De você entender o que é o processo reversível e irreversível, tá? Como vai ser a variação de entropia quando você faz uma transformação gasosa, né? Que gases também caem na prova do IME. Então, eles gostam dessa parte de reversibilidade com transformações gasosas, que é importante a gente entender também. Então, por isso eu coloquei termodinâmica, mas também termoquímica e termodinâmica química, digamos assim. Tem a parte também de equilíbrio, que nunca falta numa prova do IME ou do ITA, tá? Principalmente a parte de equilíbrio iônico, que é a parte que, em geral, vem mais complicado nessas provas. Claro que para você saber equilíbrio iônico, você tem que estudar antes equilíbrio químico, que é o equilíbrio no caso geral. E depois você estuda equilíbrio iônico, que é o equilíbrio que envolve íons, né? O IME gosta muito de questões de tampão, por exemplo. Então, questão de tampão com equação de Henderson toda hora aparecem na prova do IME. Produto de solubilidade também, cobrado bastante no IME e no ITA, o KPS. Né? Você entender as diferentes situações que o KPS pode aparecer, entender o efeito do íon comum, coisas assim. Então, equilíbrio iônico é a parte essencial na preparação tanto do IME quanto do ITA. Os dois vestibulares gostam muito de cobrar essa parte. E para relacionar termodinâmica e equilíbrio, você tem a parte de eletroquímica, tá? Eletroquímica, o IME e o ITA eles gostam muito de relacionar com equilíbrio e termodinâmica. Então eles não gostam, pode aparecer também umas questões isoladas de eletroquímica, como aparece muito na prova do ITA, por exemplo. Mas eles gostam de cobrar questões que englobem a relação de eletroquímica com equilíbrio e termodinâmica. Como é que você relaciona o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, com o potencial de redução aqui em eletroquímica? Como relacionar termodinâmica com equilíbrio? Como é que relacionar o K do equilíbrio, a constante de equilíbrio, com o ΔG? E aí chegar por fim na equação de Nernst, né, que diz para você como vai ser a DDP da sua pilha em função das concentrações, né, não mais nas condições padrão somente. Então, a parte de eletroquímica ela culmina, né, juntando parte de equilíbrio e de termodinâmica junto nas questões. Então é muito importante entender como relacionar esses três tópicos, que o ITA e o IME gostam muito disso. O ITA adora questões do tipo para você fazer uma lei de Hess, digamos assim, em eletroquímica, para você calcular o potencial de redução de alguma outra pilha, alguma outra coisa. E aí, para isso, você tem que saber como relacionar isso com termodinâmica, para poder usar a lei de Hess, já que você não pode usar lei de Hess direto em eletroquímica, por exemplo. Então, é importante conhecer como relacionar esses três assuntos que eu coloquei aqui no início.
Eu não escrevi aqui, mas também tem a parte de cinética que o IME gosta muito, aquela parte de você analisar o gráfico de uma reação para você entender de qual ordem vai ser aquela cinética, se vai ser uma cinética de ordem 0, se vai ser uma cinética de ordem 1, se vai ser uma cinética de ordem 2, né? A parte de tempo de meia-vida, de radioatividade, que é uma cinética de ordem 1. O IME adora essa parte, então ele sempre cobra questões para você relacionar gráfico ou tabelas quando você está estudando velocidade de reações, tá? E eu separei aqui também uma partezinha de inorgânica, parte de reações inorgânicas e de nomenclatura, que o IME e o ITA eles gostam muito de questões onde eles botam o nome do composto sem dizer quem é aquele composto. Então você tem que estar pronto e conhecer o nome de o máximo de ânions e o máximo de cátions possíveis, tá? Para você poder saber o nome dos compostos inorgânicos. Às vezes ele pergunta também, ele cita reações. Eu vou fazer uma reação com um cara tal. E aí é importante você conhecer o que essa reação vai dar. Uma ustulação, o que uma ustulação dá no final. Isso é uma coisa específica de IME e de ITA, entende? Então, reações e nomenclatura inorgânica, elas andam juntas nessas provas. E você tem que conhecer, você tem que saber o nome dos ânions, o nome dos cátions para poder, quando o cara na prova te der só o nome, você sabe relacionar com aquela fórmula lá que você já estudou, tá? Cloreto de sódio, NaCl, claro, isso é básico, mas você tem que saber todos os outros. E claro, junto com nomenclatura, reações, essa parte você conhecer. Dentro de reações, por exemplo, você tem reações de dupla troca, você tem que conhecer também tabelas de solubilidade. Então, em inorgânica, a parte inorgânica é bem pesada, você precisa saber bastante dos detalhes que esses concursos cobram. Solubilidade de cátions e ânions, para sais, tá? Reações específicas, etc. Tá? E eu decidi também separar algumas coisas que eu vejo muito aparecendo nas provas do ITA especificamente e do IME. Claro que podem conversar aqui entre si, não necessariamente isso aqui é só do IME, isso aqui é só do ITA. Mas são coisas que chamam a atenção nas provas. Mas claro, conforme o tempo está passando, as provas estão cada vez misturando mais as coisas. Então eu não posso dizer que isso aqui é só do ITA, isso aqui é só do IME. Mas são coisas que aparecem. Por exemplo, na prova do ITA é muito comum aparecer questões de atomística, aquela parte de modelo de Bohr, tá? De função de onda, pode aparecer. E a parte também de história da química. História da química é uma coisa que aparece na prova do ITA. Então a gente tem que conhecer, tem que ler para entender ordenação de modelos atômicos, descoberta de partículas subatômicas, os experimentos mais famosos da história da química. Isso é cobrado no ITA, né? Já apareceu até uma questão perguntando qual desses experimentos é o mais antigo. Né? Então você tem que saber a ordem cronológica das coisas, né? O ITA gosta muito dessa parte. E eu coloquei aqui como tópicos especiais coisas que o IME pode cobrar também, como já cobrou, mas que são muito cara de ITA, né? Por exemplo, teste de chama. Você saber quais vão ser as cores que vão sair no teste de chamas de determinados elementos. Que o sódio o teste de chama vai dar amarelo, por exemplo. Então você tem que conhecer diversos resultados de teste de chama, porque o ITA pode cobrar, por exemplo, o composto desconhecido deu um teste de chama de tal cor. E aí você tem que se lembrar, poxa, essa cor ela é de quais elementos? E aí você vai cercando as possibilidades. Então o ITA gosta dessas coisas. Laboratório, a parte de química laboratorial, você saber o que é um Erlenmeyer, saber o que é uma... saber como é que é uma coluna de destilação, saber como você faz uma titulação, quais são os equipamentos laboratoriais necessários para você fazer isso, tá? Importante. E parte de petróleo, que o ITA gosta, parte de craqueamento de petróleo, de petroquímica, você conhecer conceitos, né, como octanagem, coisas assim, você fazer destilação fracionada, saber o que sai em cada parte. Então, é importante essa parte de petróleo também, porque o ITA gosta de cobrar. Já o IME, ele aborda na primeira fase sempre uma questão de bioquímica, tá? Uma questão que relaciona ácidos nucleicos com lipídios, com glicídios, com RNA, com DNA. Então o IME gosta de colocar na primeira fase, na parte objetiva, questões desse estilo, tá? Inclusive no meu ano caiu uma questão disso, uma questão de RNA. Então é uma questão quase que de biologia, né? Mas claro, para o lado bioquímico, né? Porque é uma prova de química. Então é você entender como são as interações químicas ali naquela situação.
Testes orgânicos eu coloquei aqui na parte do IME, mas também pode aparecer no ITA, tá? Testes orgânicos como teste de Tollens, teste de Lucas, teste para você identificar compostos orgânicos, teste de Bayer, né? Como é que você sabe quais reações você pode fazer para ver se você está trabalhando com um alceno ou com um cicloalcano? Já caiu isso muito no IME. Então, importante você conhecer os testes orgânicos mais famosos. E eu coloquei aqui isomeria não como um tópico só do IME. Óbvio que aparece também na prova do ITA. Mas o IME ele gosta muito de questões de isomeria, questões clássicas de isomeria que já apareceram no IME várias vezes, como diga se os compostos são enantiômeros, diastereisômeros, tá? Representações do mesmo composto. O IME gosta de questões desse tipo. Já apareceu várias vezes o mesmo enunciado. E, claro, mudando as opções na prova discursiva. Então, o IME gosta muito disso aqui. Então, quando você está estudando isomeria, é importante você entender projeções, tá? Projeções de físico-compostos orgânicos, você entender isomeria EZ, que é a isomeria geométrica, você entender RS, que são os isômeros enantiômeros. Então, é importante você conhecer essas nomenclaturas, essa forma de você representar os compostos dos isômeros, para você identificar compostos iguais, enantiômeros, né? Imagens, representações do mesmo composto, imagens espelhadas um do outro e coisas assim, tá? Claro, eu separei alguns tópicos principais que eu vejo nas provas, né? Desde a época lá que eu estudava, esses tópicos são os tópicos relevantes assim, de cada prova e tópicos gerais que você tem que saber, tá? Mas claro, isso não exclui as outras coisas, é muito importante no IME também a parte de, coloquei testes orgânicos, mas também é importante a parte de reações orgânicas, né? O IME é muito famoso por cobrar reações orgânicas, então você tem que conhecer o máximo de reações orgânicas possíveis, reações de síntese também orgânica, tá? Processos de reações orgânicas consecutivas para você sintetizar um composto final, isso o IME gosta muito. A partir disso, como eu chego nisso? Aí você tem que passar por uma sequência de reações. O IME gosta de questões nesse sentido em orgânica. Claro, foi só um detalhamento um pouco para você conhecer um pouco mais as provas, mas nada que exclua os outros conteúdos. Claro que para provas difíceis como o IME e o ITA, você tem que estar bom em toda parte que vai no concurso. Não tem jeito, tá? Mas eu coloquei aqui umas partes interessantes que saltam aos olhos nessas provas. Tá bom, pessoal? Então, espero que agora vocês conheçam um pouco melhor de como é o conteúdo nessas provas do IME e do ITA. E não esqueça lá, só mais um recadinho final, não esqueça de passar lá no site da nossa plataforma, fabricad.online, que com o cupom FABRICAD10 você tem 10% de desconto em qualquer plano. Então não deixe de dar uma olhada lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Fala aí, galera. Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFON. Cara, e eu venho aqui falar do curso do FABRICAD, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem um Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim, cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante, você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30 ou 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11h30, ele estava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas, assim, o aprofundamento, né? Que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver. Porque o nível ali já começa a levar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo. Pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. E às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também.
Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fabricad. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fabricad. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Valeu!